Boa noite, galera. Hoje vamos apresentar nossa parte 3 do ADO funcional de Swift. Meu grupo é eu e o Lucas da Silva dos Santos. Começando com como funções são tratadas na sua linguagem. A primeira pergunta é: função é um tipo? No caso, sim, as funções são um tipo. É, elas basicamente são uma tupla, né, de valores. Contém a sua entrada, né, que é uma string ali no caso. E o seu retorno, no caso dessa primeira função ali, não tem, né? Então seria o void. Na parte de baixo, dá pra ver que ela foi atribuída a uma variável, né? Que é o printar ali. Aí quando você roda ela, ela coloca aquele modificador ali da primeira função, né? Que escreve meu print, no caso. Aí se dá pra passar uma função como parâmetro, sim, também dá. Acontece a mesma coisa aqui na parte de baixo. Eu escrevo ali seu print e eu passo a função printar para ela. E bem como esse seu print ele também modifica a função, né? E nisso fica seu print, aí depois dois pontos, né? Aí depois meu print, aí passa o parâmetro que dá aquela ligação ali no output ali da parte um, né? Segunda parte. Uhum. É, Agora explicando um pouco mais sobre a parte 2, né? É o pattern matching, o binding, demonstrar alguma biblioteca. Acho que a gente não precisou, ele já faz. Por padrão, né? Sim, já tem por padrão na linguagem. Uhum. Primeiro a gente declara aqui uma array, que ela é uma array de tuplas, né? Tem várias tuplas aqui. Daí o primeiro teste que a gente vai fazer, ele é do pattern matching. Pattern matching, pelo que eu entendi, por definição, ele tem que ser exatamente igual, ou seja, o matching ele tem que ser exatamente igual a como se fossem os valores do objeto, não necessariamente o aqui nesse caso aqui eu declarei uma constante, aí eu faço dentro desse where a verificação, ele só entra dentro desse for se ele estiver de acordo com essa condição aqui, né? Que é exatamente igual aos valores desse teste aqui. Ó. No caso, exemplo, que é o primeiro aqui. Aqui ele está como optional, que pelo que eu entendi é para ele não fazer uma atribuição de algo com nulo, para evitar no pointer exception. Então ele cria um container que ele pode ter ou não o valor. Aí o outro caso eu faço a verificação aqui direto, né? Então como aqui já tem nil, né, que é o nulo do Swift, daí ele não dá esse optional na frente. Esse aqui é o pattern matching, né? De acordo com a documentação. O binding, pelo que eu entendi, ele é um binding dinâmico. No caso, por isso que ele aceita esse underline, que ele basicamente aceita qualquer coisa. E a gente fez só um switch case aqui para demonstrar isso, né? Então, ele executa essa lista, dá um for nela, né? E aí, em cada dupla da lista a gente vê um switch case e faz essa verificação, né? Diferente do pattern matching que tem que ser igualzinho, né? Aqui ele aceita esse underline que pode ser qualquer coisa. Uhum. É mais dinâmico, né? É, agora aqui na parte É, 3 funções de alta ordem. Função de alta eu vou ordem, falar. para polimorfismo. Uhum. É, no caso, uma função de alta ordem, né? Ele, como ele aceita a passagem de uma função como parâmetro, basicamente chamar ela aqui dentro, né? Então aqui eu fiz uma calculadora que soma, divide, subtrai e multiplica, né? E veja que eu chamo exatamente o mesma função calculadora passando só a operação, né? Também tem a parte de map reduce filter. Primeiro eu gero um array de 1 a 10, aí eu printo ele, né? Aí eu declarei essa função aqui, é par, né? Para ele fazer um map. Aí quando ele faz esse mapping, ele basicamente converte todos os valores dentro desse lista 2 para um booleano, né?
para malha de booleanos. Aí vai printar aquela lista ali da direita que mostra true ou false, né? Se ele é par. Aí na parte de baixo eu faço um filter. Não é no map que eu faço filter, tá? Faço um filter diretamente na lista 2, né? E isso vai filtrar os valores para mim com só os que são pares, que dá pra ver na direita também. Não é esse aqui que é o filter, que é o true e false? Aqui tá a Não, ordem. não. Ah, o É, map é esse aqui, ó. o- Né? não, esse primeiro aí é o print ali de cima da lista 2, ó. O map é o de baixo, é o que converte para booleano. Entendi. E o filter é o que faz o filtro, né? Tira todos os valores que não são pares. Uhum. Aí de baixo tem o reducer. Ele basicamente faz a soma de todos os elementos da, da lista do filtro. Que no caso ali dá 30, né? Uhum. Ok, agora da parte 4 que a gente tem em relação às funções parciais, né? Como a linguagem lida com encadeamento de funções e como as funções parciais funcionam dentro da linguagem. Eu pesquisei num link externo, né? E pelo que eu entendi, ela funciona basicamente da seguinte maneira. As funções encadeadas são, por exemplo, se tivesse uma classe e tivesse dois inicializadores, aí você inicializa ela e depois você executa alguma, algum método dentro dela. Então, basicamente o que ela vai fazer é executar primeiro o inicializador e vai retornar o próprio self dela, ou seja, ela mesma, para executar a próximo método. Então, ela executa de forma síncrona, né? É um de cada vez. E ela executa da esquerda para a direita, no caso, geralmente o que está mais à esquerda. Aí ela retorna o self e depois executa a próxima, sempre separado, né? No caso, executando uma por vez, seguindo a ordem. Boa. Essa outra parte aqui, continua do 4, né? Isso aqui, né? Tudo isso aí é do 4. Tá, aqui é basicamente a gente guardando a função, né? É que a gente executa ela. E é isso, né? Basicamente é isso, né? Basicamente você usou uma função, né? Que é Esse aqui uma. é o argumento Tem zero, né? isso, Passado aqui, tipo 2, 21, 6. isso, exatamente. Aí aquele ali fica fixo, né? Uhum. É uma função que executa outra função. É isso. É isso. Entendi. Ela passa como argumento, né? O 2, o i. Essa função parcial, ela pode Ah, tá. aceitar mais coisas, né? Ela tem um Uhum. domínio maior. Só que no caso o par tem um domínio mais específico, que é basicamente só os múltiplos de 2, né? Uhum. Entendi. É porque essa Swift, né? Ele tem que declarar primeiro o nome do argumento e depois o valor, né? Aí ficou meio estranho, assim, sei lá. Eu acho estranho, pelo menos. Eu também acho bem esquisito. Enfim, agora pra parte 5, né? Aí a parte de closure, né? Por Swift ser uma linguagem com tipagem forte, né? É meio difícil de fazer essa parte de closure, mas ele funciona, tá? No caso, você precisa declarar um struct e aquela parte lá, a tipagem da função, né? Que no caso, se ela tivesse alguma entrada ali no parâmetro, você teria que colocar o tipo. Exatamente por isso que eu falei que ele basicamente trata como uma tupla, né? E aqui ele entra nesse iterador aqui, que você chama para Uhum. construir essas funções de decrementar e incrementar, né? Basicamente aqui faz exatamente o que elas estão nomeadas, incrementa e decrementa, e retorna uma estrutura, e dentro dessa estrutura tem as duas funções.
Aí ali embaixo eu chamo a função. E basicamente, se vocês verem, ali eu não faço nenhuma alteração diretamente no valor, né? Eu só chamo decremento e incremento. Aí ele altera os valores aqui dentro da função. Uhum. Beleza, acho que é isso. Mais algum Bem, adendo aí? eu acredito que é isso mesmo. Bom, é isso.